Fala pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos aí a mais uma aula de informática para concursos comigo, Alessandro Borges. Hoje nós vamos continuar aí, pessoal, no nosso módulo de Excel para concursos. Hoje nós vamos para a aula de número 3, onde nós vamos fazer uma continuação da aula de arquivo, da aula anterior, onde nós começamos a falar de arquivos. Vejamos, rapidamente vamos fazer uma revisão. Não podemos esquecer que arquivos são informações armazenadas em uma memória e que arquivos do Word são chamados de documentos, arquivos do Excel são chamados de planilhas ou pastas de trabalho e arquivos do PowerPoint são chamados de apresentações. Os arquivos do Excel, por padrão, recebem a extensão XLS ou XLSX, dependendo da versão que você estiver utilizando. Mas você também pode escolher outras extensões caso você queira. Vamos agora trabalhar um pouco mais na prática, dentro do programa, e falando um pouco mais das funções relacionadas aos arquivos. Vamos lá? Aqui nós estamos com o Excel aberto, e agora nós vamos falar de algumas ferramentas do Excel. Primeiro, se nós clicarmos no menu Arquivo, nós vemos várias ferramentas, vários recursos relacionados aos arquivos. Os 4 principais recursos aqui são Novo, Abrir, Salvar e Salvar Como. Quando nós clicamos na opção Novo, o Excel ele fornece para mim a opção de inserção de uma planilha em branco. Ele me permite fazer um tour, onde ele me coloca dentro de um tutorial que eu posso utilizar para poder aprender mais sobre ele. E também posso utilizar alguns modelos prontos de planilhas que ele me fornece. Fora isso, nós ainda temos algumas categorias de planilhas que nós podemos selecionar. Por exemplo, eu poderia clicar aqui em Negócios e ele vai me sugerir algumas planilhas aqui que eu posso vir a utilizar. Por exemplo, relatório de despesas. Basta eu clicar sobre essa planilha de exemplo, clicar em Criar, que ela será exibida para mim, ela será mostrada para mim. Deixe-me encaixá-la aqui melhor. Vejam só. Que planilha legal. Já toda produzida, com os campos todos funcionais, aonde você insere os dados. Por exemplo, vejam, automaticamente os resultados, os totais mudam. Ela já vem pronta, com vários detalhes prontos. Então você não tem muito que ficar quebrando a cabeça. Existem vários modelos prontos dentro do Excel. Seguindo, novamente, Arquivo, Novo. Então vejam, a partir das categorias a gente pode inserir planilhas de modelos, bem legais, bem profissionais, bem completas. Você ainda pode procurar por alguns modelos aqui, clicando em Procurar Modelos. Essa pesquisa permitirá que você pesquise modelos de planilhas dentro do próprio site da Microsoft. Uma outra opção muito interessante é a opção Abrir. Nessa opção Abrir, nós temos aqui a primeira opção, chamada Pasta de Trabalho Recentes. Nessa opção, você visualiza os últimos arquivos que você trabalhou. Se você quiser deixar algum deles fixo para que sempre seja exibido, basta você clicar nesse PIN, aqui no final do nome do arquivo, para que ele fique fixo. Ou seja, sempre que você abrir essa janela, ele será exibido. E assim você terá um acesso rápido a ele. A segunda opção é a opção OneDrive. Essa opção, pessoal, ela nos permite salvar a informação dentro do OneDrive, dentro do site da Microsoft, dentro do sistema de armazenamento em nuvem da Microsoft, que se chama OneDrive. Nesse caso, quando nós estamos na opção Abrir, nós podemos abrir arquivos diretamente dele. Nós podemos, por exemplo, aqui eles estão mostrando para mim algumas pastas que eu tenho dentro do OneDrive. Eu tenho uma pasta chamada Teste, eu tenho uma pasta chamada OneDrive de Alessandro Borges e outra pasta chamada Documentos. Então eu poderia acessar alguma dessas pastas e ele me mostraria o conteúdo dessas pastas dentro do OneDrive, ou seja, do conteúdo que está dentro da internet. Alessandro, como que eu faço para ter esse OneDrive? Basta você ter uma conta na Microsoft. Uma conta no Outlook, uma conta no MSN, uma conta no Hotmail, tá? E você pode configurar aí o OneDrive para poder salvar o arquivo. Vejam, eu estou acessando o OneDrive, cliquei em Teste, ele abre a pasta Teste. Aparentemente, você pode pensar que esses arquivos estão no meu computador.
Porém, se você aplicar um clique na barra de endereços, você vê que esse arquivo está dentro do HTTPS, ele está dentro da internet, ele está dentro do site da Microsoft. É legal. Então você pode trabalhar com arquivos que estão online, que estão armazenados dentro da internet, como se eles estivessem dentro do seu computador. Bastando para isso, criar uma conta na Microsoft e se logar aqui dentro do Microsoft Office. Uma outra opção ainda dentro do abrir é a opção computador. Dentro dessa opção computador, você tem pastas que estão armazenadas no seu computador. Novamente, você tem um PIN para deixar uma determinada pasta fixa e você ainda pode clicar em procurar para você poder localizar um outro arquivo que esteja em algum outro local. Aqui você tem uma árvore que você pode utilizar para poder clicar e mudar o local da localização do arquivo que você quer abrir. Você tem a opção de pesquisar, que permite você pesquisar arquivos dentro das bibliotecas do Windows. Você ainda pode clicar no drop-down e escolher um dos últimos endereços que foram utilizados por você. E pode também clicar aqui dentro das pastinhas para poder abrir uma delas e abrir uma planilha que você tenha salvo. Um detalhe importante é que quando você vai abrir um arquivo, é muito importante que no seu dia a dia você sempre clique aqui nesse botãozinho, nesse drop-down, onde você escolhe os tipos de arquivos. Fazendo isso, você começa a se inteirar em relação a quais arquivos o Excel permite que você abra. Por exemplo, olha que interessante. O Excel, por padrão, ele abre arquivos XLS ou XLSX, que nós já falamos sobre isso. Porém, eu também posso abrir arquivos de páginas da internet, eu posso abrir arquivos XML, posso abrir arquivos TXT, eu posso abrir arquivos ODS, que é do Calc, posso abrir arquivos BAC, que são arquivos de backup do LibreOffice, do LibreOffice. Então você tem vários formatos aqui que você pode trabalhar, que você pode abrir dentro do Microsoft Office Excel, ok? Então é importante, quando você estiver usando o Excel, dá um cliquezinho aí para você ter uma noção de quais formatos que você pode abrir. Seguindo, nós podemos também adicionar um local. Esse adicionar um local é basicamente para você utilizar o OneDrive ou adicionar aqui uma pasta do Office 365, que é uma outra versão de Office. Seguindo, terceiro recurso mais importante, o recurso salvar. Como eu já falei para vocês, a gente pode criar uma conta na Microsoft, se conectar a essa conta pelo Microsoft Office e ter acesso aos recursos do OneDrive. Então, no salvar, a gente pode salvar direto no OneDrive. Nós também podemos salvar no nosso computador. Detalhe, sempre que você for salvar um arquivo, você clica em procurar para escolher o local onde você quer salvar. E sempre dá um cliquezinho aqui, ó, nas opções de tipo. Por que eu falo sempre? Porque você está estudando para concurso. E essas extensões, esses tipos, elas caem com muita frequência em prova. Então é importante que vocês analisem com calma essas extensões. Então, usando o Excel, eu posso salvar. Qual a extensão padrão do Excel? XLSX. Mas também posso salvar com a extensão antiga, XLS. Posso salvar com XML. Posso salvar com formato de páginas da internet. Posso salvar também arquivos usando o Excel, arquivos TXT. Posso criar arquivos PDF usando o Excel. É possível se fazer isso. E também posso criar arquivos do LibreOffice, do antigo BROffice. Ok? Então, fazendo isso, você começa a aprender um pouco mais sobre as compatibilidades que o Excel te fornece, que te permite utilizar. Certo? Perceberam que quando eu cliquei em salvar, ele automaticamente acionou para mim, deixou marcado para mim a opção salvar como. Por que o Excel faz isso? Porque como eu estou salvando o documento o arquivo pela primeira vez, eu posso clicar tanto em salvar quanto em salvar como. Porque é a primeira vez. Então não tem diferença. Então vamos salvar esse arquivo? Vamos lá. Computador. A gente pode escolher um local por aqui, como eu já falei antes. Vou escolher aqui, eu vou salvar no Google Drive. Melhor, vamos fazer o seguinte. Eu vou salvar dentro de documentos, dentro de uma pasta chamada aula. Dentro dessa pasta já tem um arquivo chamado aula. Então eu vou colocar um outro nome. O nome desse arquivo será teste. Pronto. Coloquei o nome para o arquivo. Qual a extensão padrão que ele vai usar? XLSX. Se eu quiser mudar, eu clico aqui e clico em salvar. Pronto. O meu relatório de despesas está
salvo. Qualquer alteração que eu venha fazer nesse arquivo será automaticamente salva quando eu clicar no botão salvar. Ou quando eu clicar em salvar. Por quê? Porque eu já defini um local, já defini um nome, já defini uma extensão. Agora, se por acaso eu quiser mudar o local, ou mudar o nome, ou mudar a extensão, ao invés de eu clicar em salvar, eu clico em salvar como. Porque aí ele abre novamente para a minha janela, para que eu possa mudar. Para que eu possa mudar o local, ou a extensão, ou o nome desse arquivo. Ok? Seguindo. Então não esqueçam disso. As duas extensões padrões XLS e XLSX, que são formatos editáveis. XLS das versões antigas, XLSX das versões mais novas. Essas duas, XLT e XLTX, são formatos de modelos que você usa para criar outros arquivos. Seguindo, as principais teclas de atalho do Excel para arquivos são Ctrl O para se criar um novo arquivo, Ctrl A para se abrir arquivos, Ctrl B para se salvar e Ctrl mais F2 para salvar como. Ok, pessoal. Então, obrigado por assistirem mais uma videoaula nossa. Não esqueçam de compartilhar aí os nossos posts nas nossas redes sociais e estarem acompanhando os conteúdos que nós postamos toda semana, ok? Muito obrigado. Um abraço.